Fala rapaziada, Bruno Souza na área. Eu tô aí com um vídeo para explicar o que seria o DVMT. Você está lá configurando sua BIOS, de repente você se depara com esse termo. Se pergunta, o que seria esse tal do DVMT? Esse é o tema do vídeo. Eu vou tentar explicar da forma mais fácil possível, mais mastigada possível, o que é essa tecnologia, como que ela funciona e por que ela veio. DVMT é uma sigla em inglês, significa Dynamic Video Memory Technology. Traduzindo para o português, tecnologia de memória de vídeo dinâmica. Como o nome já sugere, significa que essa tecnologia ela manipula a memória, a sua memória RAM, e manipula o seu gráfico. Lembrando, primeiramente, que essa tecnologia DVMT ela se aplica somente a gráfico on-board. Se você está utilizando aí uma placa de vídeo off-board, uma NVIDIA, uma AMD Radeon, essa tecnologia não estará sendo aplicada, mesmo que ela apareça lá na BIOS. Ela só funciona quando você está usando um gráfico on-board. Como é que funciona essa tecnologia? Como o próprio nome diz, ela apresenta um certo dinamismo, trabalhando com a sua memória RAM, dependendo do que o seu gráfico está puxando naquele exato momento. Ou seja, essa tecnologia ela não te rapa, ela não te consome uma quantidade fixa de megabytes da sua memória RAM para fazer o teu vídeo funcionar. Muito pelo contrário, ela estica o uso da memória RAM, ou então ela reduz o uso da memória RAM exclusivo para vídeo, dependendo do que você está fazendo. Vamos supor, eu estou nesse momento só com a minha tela aqui do Windows aberta, só estou com a área de trabalho. A área de trabalho aberta ela não leva muitos megabytes, então ela vai estar consumindo aí da sua memória RAM, vamos dizer, uns 96, 128 megas. Aí quando você pega um vídeo no YouTube, você abre lá um vídeo no YouTube 60 fps em Full HD, aí você depende de ter mais memória de vídeo para aquilo ali rodar perfeito. Então o que essa tecnologia faz? Ela estica o uso da tua memória RAM sem você perceber. Aí pode aumentar aí para 256, 384, 512. Ela vai esticando conforme a necessidade da sua placa de vídeo. E quando você parar de usar alguma coisa que seja pesada, por exemplo, fechou o YouTube que você está vendo aí o seu vídeo 60 fps, Full HD, você já não precisa mais tanta memória de vídeo para isso. O que ele vai fazer? Ele vai voltar, ele vai liberar aquela memória e vai voltar a usar aquele pouquinho ali que ele precisa só para manter a sua área de trabalho aberta. É mais ou menos assim que a tecnologia funciona. E por que ela veio? Por quê? Nos computadores de meados de 2010, 2009 para cá, você tinha lá a opção de configurar quantos megabytes você queria dedicar para vídeo. Aí tinha lá opções fixas de 64, 128, 256 e raríssimas placas para aquela época, 512 megabytes. Então, se era uma coisa fixa, no momento em que você dedicasse aquela quantidade de memória, automaticamente o teu sistema operacional já não ia ter mais acesso àquela parte ali. Vamos supor que você tivesse aí 2 GB de memória e dedicou 256 megabytes fixos naquela época para vídeo. Então, você para o Windows teria aí cerca de 1,75 GB, o que seria muito pouco. Que aí você roda o teu sistema, abre um programa, abre um YouTube, abre alguma outra coisa que dependa de memória RAM para estar aberto, e você não vai ter mais aquilo. Vai ter uma hora que a tua memória ia encher e o Windows ia paginar aquilo ali. Ele ia começar a rodar um arquivo de paginação dentro do seu HD para simular uma memória RAM, para que o Windows não travasse. O Windows na verdade funciona assim. Então essa tecnologia acabou ficando muito obsoleta, porque você comia uma parte da tua memória RAM e o Windows não podia ver mais aquilo ali, independentemente da sua placa de vídeo on-board precisar daquela quantidade de memória ali naquele momento ou não. Quando veio o DVMT, ele já veio justamente para isso,
ele já veio para criar esse dinamismo do uso da memória RAM, justamente para quando o Windows precisar utilizar mais memória RAM para poder fazer outras atividades que não dependam da placa de vídeo, você vai ter a memória disponível, porque ela não está, uma parte não está fixada para vídeo. Por exemplo, você está lá configurando sua BIOS, você viu lá o tal do DVMT. E como é que se configura esse DVMT? O DVMT geralmente ele tem duas opções. Geralmente ele tem duas opções lá para você mexer. Tem duas configurações. Primeiro, a Pre-Allocated DVMT Size. Me desculpe meu inglês, eu costumo entender o inglês, traduzir texto, tá? Mas eu não consigo falar do jeito que realmente é. Então qualquer coisa me desculpe pelo meu inglês. Você vai lá ver Pre-Allocated DVMT Size. O que aquilo ali significa? De qualquer forma, você tem que dedicar, nem que seja um pouquinho de memória para vídeo. Então você tem lá opções de 64 megas, 32, 16. Tem assim opções pequenas, 128. Você também tem várias opções. Mas é a partir de onde o DVMT vai começar. Você deixou ali pré-allocated, você já deixou pré-alocado aquela quantidade ali em megabytes. Vamos dizer que você deixou 64 megas. Beleza. O teu sistema já vai começar com 64 megas dedicado. 64 megas não é nada. Isso aí não é praticamente nada. Aí, conforme o uso, ele vai usando mais ou menos da sua memória RAM para trabalhar com o gráfico. É aí que entra a segunda opção do DVMT que você vê na BIOS, que é o Maximum DVMT Size. Maximum DVMT Size. O que é isso? Até aonde o DVMT pode ir caso a sua placa de vídeo on-board precise. Então, se você já deixou pré-alocado 64 megas, por exemplo, você pode dedicar um máximo. Você pode configurar já um máximo onde o DVMT pode ir. Por exemplo, eu quero que o DVMT só vá até no máximo 1 GB. Aí você bota lá, 1 GB. Eu quero que ele vá no máximo até 512 caso seja necessário. Ele só vai até no máximo 512 caso necessário. Eu quero que ele vá até no máximo Alloplay. Quero que ele vá até no máximo 2 GB. Caso a sua BIOS tenha essa opção. Que normalmente só as mais novas aí, geralmente da 7ª geração Core i para cá, que tem essa opção. Aí você vai, eu quero dedicar 2 GB, Alloplay, até aonde no máximo o seu DVMT vai chegar, até 2 GB, caso necessário. Se você não estiver fazendo nada que precise muito do seu gráfico, você nunca vai chegar àquele uso. Então, para o Windows, vai te sobrar toda aquela memória. Entenderam como é que funciona essa tecnologia? Você define o mínimo de memória que o seu gráfico aí vai precisar, 64, 96, 128, ou não, minto, e você configura o máximo que essa tecnologia vai poder ser elástica. Isso é praticamente um elástico, até onde ela vai poder se esticar. Ela vai poder se esticar até 512 megas, caso necessário. Você bota lá, ou seja, você tem aí entre 64 megas e 512 para o seu gráfico trabalhar, e nem sempre ele vai estar usando tudo isso. Ele vai usar de forma elástica, caso precise, ele vai usar um pouquinho mais de memória. Você encerrou a atividade, ele volta ao normal, justamente para te sobrar mais memória para você trabalhar no sistema operacional. Eu falei aqui no vídeo muito de Windows, porque o Windows é, por enquanto, o sistema mais usado, mas a mesma coisa se aplica ao Linux e se aplica aí ao macOS. Como é que isso aí se aplica ao macOS? Você tem lá o seu MacBook. Você está vendo, você vai lá naquele símbolozinho da Apple e sobre este Mac. Aí aparece aquela tela lá do sobre este Mac, mostra o seu código serial, mostra qual é o seu processador, a frequência do processador, e mostra, por exemplo, assim, a sua placa gráfica. É uma Intel HD 3000 512MB. Então, se for da 4000 para cima, Intel HD 4000, aí dedica assim 1536 megas. Aí a pessoa pensa assim, caraca,
essa placa de vídeo ela me dá 1536 megas, como é que funciona isso aí? Ou então ela arranca 1,5 GB da minha memória RAM, como é que funciona isso? Não, o Mac também trabalha com DVM-T, significa que aquela placa gráfica ali no seu Mac, ela é capaz de esticar até 1,5 GB da sua memória RAM, caso seja necessário. Então, espero aí que eu tenha explicado de uma forma mais fácil possível para vocês. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Se gostaram do vídeo, por favor, vocês podem dar lá um gostei. E qualquer coisa, tamo junto. Um forte abraço.